Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. O programa que não tem medo de falar o que muitos não querem ouvir. Apertem os cintos, porque está começando o programa. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E no programa de hoje nós vamos analisar 3 fatos que marcam a política brasileira e a internacional. Primeiro, a votação da urgência da PL da anistia, que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. O discurso do Luiz Roberto Barroso, numa premiação no Chile que ele recebeu, que ele estava lá quase às lágrimas, chorando, tentando defender a defesa da democracia do judiciário. E a decisão de Donald Trump de classificar o Antifa como organização terroristas. 3 acontecimentos que, embora diferentes, se conectam quando falamos em democracia, liberdade e manipulação das narrativas. E nós vamos começar com a votação da anistia. Coloca na tela aí. Câmara aprova regime de urgência para projeto sobre anistia. Volta para mim. E a confusão ontem tomou conta da Câmara dos Deputados. Por 311 votos a favor, 163 contra e 7 abstenções, o projeto da anistia passou na urgência e agora será julgado o mérito. A urgência revela a pressão popular por justiça diante da perseguição política. Enquanto o STF usa critérios políticos para condenar, o Congresso responde com uma medida que pode devolver o mínimo de equilíbrio democrático. O governo e a imprensa tentam distorcer, chamam de anistia para golpistas, quando na verdade trata-se de uma reparação a milhares de brasileiros que foram incriminados injustamente. Esse projeto não é o melhor projeto do mundo. O certo seria, além do projeto da anistia ampla e restrita e tal, ter também a questão do foro privilegiado. Mas esse projeto da anistia ampla, real e restrita é uma resposta à sociedade. Nós vimos na última manifestação a diferença do apoio que a população dá para a anistia e a retórica da esquerda nessa criação de narrativa, falando que a anistia é para golpistas. Os mesmos que foram anistiados em 1979, com o general Figueiredo, então presidente, que o próprio general Figueiredo, à época, falou na formação do PT: vocês têm certeza que é para eu criar esse partido? Vocês vão se arrepender depois. Parecia que ele estava vendo o futuro, que literalmente o PT é uma desgraça, aonde ele passa, ele destrói. O Brasil está na situação que está hoje pelos anos do governo do PT. O PT governou por muito tempo. E nesse período todo ele vem aparelhando todo o Estado brasileiro, com funcionários. São só o Estado, como também autarquias, empresas de capital, de economia mista entre Estado e governo, as estatais. Então ele vem durante esses anos todos aparelhando o governo, aparelhando o judiciário. E nós chegamos ao ponto que chegamos hoje, literalmente, por culpa das políticas desastrosas que o PT promoveu no Brasil. E tenta ocupar os 4 anos de Bolsonaro.
Mas essa anistia, que os criminosos realmente, que jogavam bomba, grupo armado, guerrilha armada, do PT, Partido Terrorista, que foi fundado em 79, graças ao general Figueiredo, que deu anistia ampla e irrestrita a quem hoje pede sem anistia. Então é uma incoerência na questão da pacificação que o Brasil está precisando. Como eu falei, foram 311 votos a favor para julgar a urgência, né, para poder agora ir para a votação. O governo já está se mexendo, já quer liberar a emenda, já está começando o corre-corre para lá e para cá. Nesse projeto da anistia, será feita uma justiça, porque nós temos visto essa perseguição do judiciário às claras, agora com a vaza-toga, as declarações do Tagliaferro, onde ele mostra literalmente a questão da perseguição política, da criação de provas, do uso da criatividade para exatamente perseguir um lado só político, um espectro. A grande imprensa, esse consórcio de mídia comprado, pago pelo dinheiro público, não toca nesse assunto, que é realmente o que importa, porque se estivéssemos num país normal, esse escândalo do Tagliaferro era para parar tudo. Porque não foi uma mensagem vazada. Ele fazia parte da equipe paralela do ministro sancionado de Moraes. Ele participou disso. Ele não foi um mero espectador, não. Ele participou. E ele é perito judicial, então ele sabe muito bem que as provas dele são periciadas. Isso corrobora mais ainda a perseguição. E uma coisa é certa, quando a esquerda não está querendo, a gente tem que ir para o lado ao contrário, porque tudo que a esquerda faz é no intuito de perpetuação do poder e de implantação do seu regime. Porque, como eu sempre falo, para eles não importa o caminho, e sim a causa. Mesmo que para isso prendam inocentes, assassinam inocentes, destruam a economia, destruam o país, mas o importante é a causa. Então esse processo da anistia ampla e restrita já estão sendo até negociado a questão de, mas Bolsonaro não pode entrar. A anistia não é para a pessoa. Isso chama-se indulto. A anistia é para o ato, para o crime, vamos colocar assim. E como todos estão ali nessa questão da farsa do golpe, que os Estados Unidos já está trabalhando relacionado a isso, já sancionamos o ministro exatamente pela perseguição que gerou esse processo da farsa do golpe. E eu já fiquei sabendo que o Tagliaferro já foi chamado para levar esse relatório dele periciado para o Congresso americano. E também está sendo analisado no Congresso americano o voto do ministro Luiz Fux, que o consórcio aqui, a OCRIM do STF, que tem lá um sancionado na Lei Magnitsky, que faz parte da escória da humanidade. Esse cidadão que criou essa narrativa, que fez essa perseguição e é hoje considerado um criminoso internacional, sancionado, o Tagliaferro, o voto do ministro Luiz Fux se destacou ali, porque aquele julgamento foi um teatro, foi uma palhaçada. Ninguém deu voto, só o Fux fez o devido processo legal ali e de cara ele já falou que o processo não deveria ser julgado ali, e sim na primeira instância. O resto foi o Dino, nessa maneira dele debochada de falar, e falaram de futebol, falaram na sessão da pena, não, vou botar um pouquinho menos, você bota um pouquinho mais, todo mundo sorrindo e condenando pessoas inocentes a 27 anos de prisão. Então a perseguição que aqui no Brasil essa imprensa está querendo mascarar e essa extrema esquerda cria essas narrativas golpistas,
Lá fora está sendo vista de uma maneira diferente. Tanto é que sanções irão vir, mais sanções irão vir. Todos os secretários de primeiro e segundo escalão, até o próprio presidente Donald Trump, mandam recados no X falando que vai ter. Então é uma questão de tempo para essas sanções alcançarem um patamar mais alto. Enquanto isso, nessa anistia, que ainda vai ter muita água para rolar na questão da votação do mérito agora da anistia, porque a direita quer Bolsonaro, mas não quer... o Centrão, desculpa, quer Bolsonaro, mas não quer Bolsonaro candidato. O próprio Bolsonaro fez uma declaração aí que ele fica inelegível, mas ele quer... O importante é os inocentes que estão presos na Papuda, esses golpistas do algodão doce, do batom, do vendedor de bala, do algodão doce, que estão presos injustamente pelo fato simplesmente de se manifestarem também em redes sociais. Já falei aqui que só a Revista Oeste está dando, e programas como o meu, como a Timeline, como o Fio Diário, como a Gazeta do Povo, estão noticiando essa questão da vaza-toga do Tagliaferro, que já está circulando o mundo, e o mundo está de olho aqui. Enquanto isso, o Luiz Roberto Sancionado Barroso, que ele também perdeu o visto, foi homenageado no Chile. Eu vou colocar na tela aqui, bota na tela aí. Barroso, STF só manteve democracia com apoio da classe política e da imprensa. Ao ser homenageado na Embaixada do Chile em Brasília, o presidente da corte afirma que ninguém é capaz de sustentar a democracia sozinho. Volta para mim! Essa fala, mas antes disso, vou colocar o vídeo do Barroso em seu discurso. Bota o vídeo aí. Eu nunca havia abordado aqui, prezados colegas, mas acho que não gostaria de virar as costas a esse problema, a questão das sanções. E eu refleti muito, porque acho que há uma imensa incompreensão, talvez direcionada, e acho que o tribunal, pouco pelas circunstâncias do recato judicial, não se manifestou publicamente sobre o que está acontecendo. E eu me senti motivado a fazer isso, até porque, como é público e notório, eu tenho muitas ligações com os Estados Unidos, onde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. E, portanto, a narrativa correta no Brasil não existe censura. Preciso falar mais alguma coisa? Quase secando as lágrimas, quase engolindo o choro, porque ele está sentindo a pressão, e não adianta. Toda vez que os ministros vão falar, eles vão falar que fizemos em defesa da democracia. Eles tentam justificar e se justificar o tempo inteiro. Uma coisa é certa, se eles tivessem respeitado a Constituição, não precisaria estar se justificando. Quando você respeita a lei, respeita o devido processo legal, você não precisa ficar dando explicações toda hora. E será que dessa vez, quando ele falou ali, soa como um ato falho? Porque ele fala que precisou da mídia e da política para poder defender a democracia, que teve dinheiro da USAID no governo Biden para financiar esses grupos de combate à desinformação que alimentavam o gabinete paralelo do ministro Sancionado de Moraes, à época, antes da eleição e na eleição, literalmente para perseguir opositores. O Tagliaferro está lá com as conversas periciadas, documentadas, tudo documentado, mostrando que só seguiam pessoas do espectro da direita e pessoas que criticavam ações do STF, como se isso fosse um ato antidemocrático.
Numa democracia, a crítica faz parte do processo. Ninguém é imune à crítica. E se o STF está sendo criticado é porque ele está avançando em cima das suas funções. O golpe está aí. O golpe foi dado pelo regime e pelo consórcio. A democracia foi mantida ou foi sequestrada? Se houve abusos de autoridade, censuras e processos sumários, investigações escolhidas a dedo, escolha a pessoa que eu vou imputar o crime usando a criatividade, foi isso que nós vemos no Vaza Toga e nos Twitter Files, onde começou essa questão toda. Então o discurso do Barroso, esse discurso aí, que ele veio quase foi às lágrimas, porque não pode mais visitar sua mansão de 22 milhões de reais, não tem mais palestras nas faculdades americanas, o passeio na Quinta Avenida, o passeio em Nova York, no Central Park. Acabou para ele e para a família dele, porque os vistos já foram cancelados por não respeitarem os direitos humanos, porque fazem parte da OCRIM do STF. A aliança entre o governo, o STF e a imprensa para impor narrativa de sufocar opositores. Isso que eu falei agora nesse discurso, vocês viram, foi um ato falho ou uma confissão do Barroso, porque ele falou que se não fosse o governo, se não fosse órgãos governamentais e o consórcio da imprensa, eles não conseguiriam dar o golpe, que literalmente foi dado no Brasil, e hoje nós vivemos numa ditadura do judiciário, reconhecida por nós brasileiros, pela maioria, tanto é que a anistia passou a votação de urgência com 311 votos, e o mundo está vendo o que está acontecendo. E não adianta plantar notinhas e entrevistas, se oferecendo para dar entrevista no Wall Street Journal, no New York Times, que eles se oferecem para dar entrevista para defender a democracia do regime. Enquanto a verdade pulsa naturalmente, sem a gente precisar falar nada e nem pedir nada para a imprensa internacional. Então, esse discurso do Barroso, para mim, foi uma confissão do consórcio. O Gilmar Mendes mesmo já tinha falado, o Lula só voltou ao poder graças ao STF. Então foi toda uma trama armada, desde a soltura do Lula até a criação do inquérito das fake news, do gabinete paralelo, e agora tem a tal da agência Minerva, que já está perseguindo, com dinheiro público da SECOM, já está perseguindo conservadores e vendo discursos na internet. Então essa narrativa criada para não dar anistia, a questão do Barroso agora se defendendo abertamente, quase chorando. Quem está correto, quem anda na linha, não precisa se justificar, os seus atos justificam. Quem tenta justificar muito é porque sabe que fez coisa errada. Então esse discurso não é para o brasileiro. Ele está tentando, de qualquer forma, colocar para o mundo que eles defendem uma democracia que não existe aqui no Brasil. Eles defendem um devido processo legal que não foi respeitado. Eles defendem um Estado democrático de direito que eles mesmos ajudaram a destruir. E não adianta vir falar que isso é narrativa, porque se você parar, tiver um neurônio, e parar para ver um Código de Processo Penal, parar para ver a Constituição, lê o artigo da Constituição, está lá. Não foi respeitada. Aí as pessoas falam, mas a OAB se manifestou. A OAB tem os interesses do clubinho deles lá, de processos milionários no STF. A OAB deixou de ser há muito tempo um órgão que defende os direitos do cidadão e passou a defender os direitos de quem paga mais. No momento que a campanha para presidente da OAB gasta igual uma campanha para deputado, onde partidos políticos participam da campanha para eleger o presidente, ao invés de ser uma eleição interna, intera corporis, ali dentro, que não precisa de uma campanha de rua, com comitê aberto em rua,
Isso é campanha política. Então, um órgão que deveria ser uma campanha interna para a eleição passou a ser uma campanha externa. Daqui a pouco tem até horário da OAB gratuito na televisão. Não duvido muito se continuar esse sistema que nós temos, esse regime, que teremos o horário eleitoral da OAB. Porque a OAB também virou um partido político, como o STF é um partido político de esquerda, com comunistas que fazem parte do partido político, do partido do STF, que defendem o regime e o judiciário chinês. Gilmar Mendes, o próprio, falou que admira o sistema judiciário chinês, que é uma ditadura declarada. Então é isso que nós vemos acontecendo. Barroso tentando mostrar para o mundo que o STF defendeu uma democracia relativa, porque é claro. Enquanto isso, Donald Trump mais uma vez dá um nó na cabeça dessa esquerdolândia mundial. Porque agora eu quero ver o seguinte. Antes disso, eu vou colocar na tela aqui o print que foi da Ana Paula Henkel, que postou logo que Trump colocou. Bota na tela aí. O presidente Donald Trump acaba de designar o grupo Antifa como uma organização terrorista. A tradução: tenho o prazer de informar que muitos patriotas americanos que estou designando a Antifa, um desastre doentio, perigoso e de esquerda radical, como uma grande organização terrorista. Também estou ordenando que aqueles que financiam a Antifa sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões de práticas legais. Obrigado pela atenção a este assunto. Volta para mim. Vocês viram aí o próprio print do Donald Trump. E agora eu quero ver o seguinte. Como a esquerda vai tratar nós conservadores? Nós somos agora fascistas ou antifascistas? Porque se o Antifa, que é um grupo de extrema esquerda, é considerado um grupo terrorista, se o Donald Trump quer combater o grupo terrorista, então nós somos os fascistas? Essa esquerda agora vai ter que decidir. Nós somos antifas ou fascistas? Porque terrorista é terrorista. Então, se o grupo que persegue o fascista é considerado terrorista da extrema esquerda, como é que o fascista que eles nos chamam serão? Então, essa esquerda maluca, quero ver agora como eles vão se comportar. Esses grupos de extrema esquerda, como é o Antifas, que tem aqui no Brasil também os seus núcleos terroristas, é para criar a narrativa da desumanização do ser humano. Acuse-os do que você é e acuse-os do que você faz. É exatamente isso. Eles adjetivam o ser humano de forma a desqualificar como propriamente um ser humano para se tornar descartáveis. Então, nomes, adjetivos como genocida, fascista, nazista, a banalização, literalmente, da vida humana por esses discursos que levaram ao acontecimento que aconteceu lá nos Estados Unidos, do Charlie Kirk, que tiveram outros também. Eu fui até questionado, mas só o regime, só a extrema esquerda, mas a direita já matou muito. Eu falei assim, então contabiliza na China a quantidade de mortos na Revolução Comunista que teve lá. Bota na balança, gente. A história, os fatos, não nego. A esquerda tenta esconder e reescrever o passado, porque o passado é totalmente desfavorável a essa narrativa que eles implementam agora. Então não adianta, o cerco está fechando. Turning point USA é o ponto de virada. O ponto de virada BR já está aí. Os conservadores acordaram. Nós demos um basta a essa questão. Nós já entendemos o jogo. Já entendemos o jogo. Muitas das pessoas que não estavam entendendo ainda
esse triste assassinato que aconteceu, calando uma voz conservadora, acordou muita gente que estava achando que o que nós falávamos era teoria da conspiração. E, na verdade, estamos mostrando com os prints, com as comemorações que nós vimos nas redes sociais mediante essa tragédia, da onde vem o verdadeiro discurso de ódio. Então, esse movimento para destruir os valores ocidentais deve ser tratado como uma ameaça nacional, sim. E nós, conservadores, temos que tratar aqui no Brasil essa extrema esquerda como uma ameaça nacional, sim, ameaça aos valores que nós defendemos, aos valores judaicos cristãos. Nós temos que defender a nossa fé, aos valores da família, a vida, propriedade privada, direito a se defender, eleições limpas. Nós defendemos os valores ocidentais, enquanto a extrema esquerda tem esse alinhamento, que nós já sabemos, com ditaduras como o Irã, como a China, como a Venezuela, como Cuba, Nicarágua, Rússia. Então você tem que ver de que lado você vai querer estar. Não, na verdade, nem de que lado você vai querer estar, porque não existe esse negócio de meio termo. Ou você é da esquerda ou você não é da esquerda. Não existe mais não tem mais o centrão, não existe mais. Ou você está de um lado ou você está do outro. A verdade é essa. Esse negócio, estou em cima do muro, não sei o que eu sou, isso aí não cabe mais dentro do mundo atual em que vivemos e das ameaças de morte que nós, conservadores, estamos sofrendo nas redes sociais e indo, de fato, sofrendo não só ameaças veladas nas redes sociais, como atentados estão sendo cometidos contra vozes divergentes do discurso único que essa extrema esquerda quer colocar. E um exemplo para o Brasil aqui, o STF chama de terrorista quem reza em frente aos quartéis, mas fecha os olhos para o braço armado da esquerda radical. É exatamente isso que nós vemos. Os golpistas da Bíblia, da pipoca, do doce, do batom, enquanto grupos criminosos como o PCC e Comando Vermelho, que eu acho que serão considerados terroristas nessa reunião da ONU, eu acho que lá vão considerar, porque aqui o Lula defende que não, porque que isso? PCC é uma organização criminosa só, não é um grupo terrorista, são vítimas da sociedade. É o que essa turma da esquerda defende, é o que essa turma da esquerda fez durante anos, esse discurso de criminalização da direita, para você, cidadão comum, um afegão médio, aquela pessoa que não é tão ligada na polarização do que está acontecendo, é pego de surpresa com o discurso e começa a ver o conservador como fascista sem nem saber a história e nem saber o porquê isso acontece nessa guerra cultural. Então é muito importante a gente estar informando e estar criticando e estar falando, por isso que eles querem calar a nossa voz, cancelar as redes sociais, regular as redes sociais, para a verdade não chegar até pessoas que só assistem a Globo, porque a internet não chega a 1 a 2% da população as mensagens conservadoras, de conservadores de direita, porque a grande maioria da população brasileira ainda assiste aquela Globo lixo. Essa mídia de jornalistas canalhas pago pelo sistema para mentir para você e criar a narrativa que o sistema quer implantar. Porque o discurso de ódio começa ali na Rede Globo e depois vai para os grupos de extrema esquerda na rede social e isso vai embarcando muita gente. Tanto é que nós temos inocentes presos tratados como terroristas. E os verdadeiros terroristas estão sendo tratados como terroristas no governo americano, de Donald Trump, como o Antifa e outros que virão aí, que propagam o discurso de ódio, que são contra o que nós defendemos, mas não sabem ouvir nem dialogar sobre o contraditório do que eles pensam. Então é isso, são 3 fatos, 3 narrativas e um ponto em comum. Disputa entre liberdade e controle.
O Brasil discute anistia para quem foi perseguido. O STF revela sua independência da política e da imprensa, a sua dependência da política e da imprensa para poder implantar a sua narrativa da farsa do golpe. E o Trump mostra que é possível enfrentar o radicalismo de frente. E você de que lado está? Do lado da liberdade verdadeira ou do lado do consórcio que usa a democracia como fachada? Chegou a hora do ponto de virada, Brasil, o Turn Point Brasil. Então começamos agora o nosso ponto de virada. Nós não aceitamos mais, nem dentro das nossas empresas, extremistas que banalizam a vida e comemoram a morte de opositores. Esse tipo de pessoa é um câncer para qualquer organização empresarial e qualquer convívio social, que eles andem com eles. Esse tipo de extremista eu quero longe de mim, longe da minha família. E assim atuarei. Porque os valores que eu defendo têm que ser respeitados. E nós acordamos. Se você gostou do programa, curta, comenta, compartilha, manda para geral isso aí. É muito importante para nós, jornalistas independentes, que lutamos aqui diariamente, dia a dia, para poder levar a informação, desmistificar essas narrativas, mostrar para vocês, tentar mostrar como essas pessoas tentam enganar a sua opinião e manipular a opinião da massa para implantação e para implementação e para manutenção de um regime que está destruindo o nosso país. Então, a pergunta continua. Você está do lado de quem defende a verdadeira liberdade ou você está do lado de quem falseia a democracia para implantar uma falsa liberdade? E uma democracia relativa, ligada a regimes ditatoriais, como está escancarado, não precisamos mais esconder. Eles mesmos estão se posicionando assim. Então, não preciso falar nada e também não é teoria da conspiração. Eu sou o Carlos Emir Laranjeira e você acabou de assistir o programa Pauta Quente, o headline da notícia, o que está acontecendo nas redes sociais. Aqui nós trazemos as nossas opiniões sobre os fatos. E eu tento, de uma maneira humilde aqui e tranquila, desmascarar essas narrativas que essa grande imprensa paga pela mídia, essa imprensa carcomida, paga pelo governo, tenta enganar você que está nos assistindo. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser, tenha um finalzinho de semana, um final de semana abençoado. Amanhã não terei gravação, não vou gravar, tenho que resolver algumas coisas externas, então não teremos programa. Mas até semana que vem, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com Pauta Quente.